Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui com mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo pra vocês o Master Mouse Pro L da Cooler Master, tá? Pra quem já tá acompanhando o canal há um tempo, sabe que eu fiz um review do Master Mouse Lite S. Eu vou deixar o link ali embaixo na descrição pra quem quiser dar uma olhada. O Master Mouse Lite S, ele é bem parecido com esse, só que ele é uma versão mais light, digamos assim. Ele tem menos funções e tal, e esse daqui é um mouse mais completão, né? Então vamos dar uma olhadinha mais de perto e ver o que esse mouse pode oferecer pra gente. Então galera, começando a falar aqui pela parte da frente da caixa do mouse, tá? A gente tem aqui o Master Mouse Pro L, né, que é o modelo dele. Aqui embaixo a gente tem esse círculo aqui nas cores RGB, que é uma das funções que eles destacam bastante. Na verdade a maioria dos fabricantes destaca bastante o fato de a gente poder alterar as cores do mouse para as 16.8 milhões de cores. Aqui ele está falando 16.7, mas enfim, cada um fala uma coisa. Aqui embaixo a gente tem então esse negocinho que está escrito inteligente RGB, tá? A gente tem ele mostrando aqui que é um mouse ambidestro e que ele possui grips intercambiáveis, então a gente pode trocar essas partes aqui do lado dele. Quando eu abrir a caixa aqui, então a gente vai ver mais de perto isso daí, tá? Na parte aqui, quando a gente abre essa partezinha aqui com velcro, a gente consegue ver aqui a montagem do mouse, os componentes que são inclusos nele na hora da montagem desse mouse. E aqui a gente tem ele para poder testar a pegada. Então, caso vocês forem comprar esse mouse em alguma loja física, aí, né, alguma coisa, vocês podem testar a pegada dele antes da compra, tá? Direto na caixa aqui. Na parte de trás dele aqui, a gente encontra um mini manual em várias linguagens diferentes. E inclusive aqui ele já está nos mostrando tipo, o mouse como se fosse se desmontando, né? Saindo as grips intercambiáveis dele, que é uma das funções que ele destaca na caixa ali. Então vamos abrir essa caixa aqui e ver o que o mouse acompanha, tá? Então galera, já com o mouse aberto aqui, tá? Eu tirei tudo que acompanha dentro da caixa dele. A gente já não tem nada de manual ou CD, não, nada do tipo. A gente tem o mouse e as partes dele que a gente pode trocar, tá? Uma coisa que eu achei bem interessante é que além das pegadas laterais aqui, a gente consegue alterar, trocar essa parte de cima inteira aqui do mouse, toda essa carcaça, né? Então, essa é uma coisa bem interessante, cara. Inclusive, vou ser sincero, eu achei que não poderia trocar essa parte, né? E é uma coisa que eles nos oferecem aqui, o que é bastante interessante. Então, galera, já com o mouse aqui aberto, eu retirei tudo que acompanha dentro da caixa dele, tá? Então, a gente tem aqui o mouse, obviamente, né, dentro da caixa. A gente tem essa parte de cima aqui que pode ser trocada também. Mas eu acredito que ela seja exatamente igual. Eu cheguei a medir tudo e realmente eu achei que ela é igual a essa que já vem no mouse. Porém, ela vem para ser feita a troca, acredito eu, assim que começar a desgastar essa original aqui. E aqui a gente tem as grips intercambiáveis também, tá? Aqui então a gente tem um mini manualzinho, ele é todo em inglês, mas ele explica aqui, inclusive com os layouts do mouse, explicando como a gente faz a troca dos grips e da parte de cima, tá? Eu não cheguei a ler o manual inteiro, eu não vou chegar a desmontar a parte de cima aqui, mas a parte dos grips é bem fácil, na verdade nem precisa ler o manual, a gente só puxa aqui e ela é toda feita de imã, tá? Então, tipo, vocês podem ver que foi só eu puxar e eu já consegui tirar uma das grips. Aí depois eu posso trocar aqui e trocar por essa outra aqui. Então, cara, se me perguntarem assim, qual é a diferença de um grip pro outro? Porque, tipo, quando a gente olha eles assim, eles são basicamente iguais. Mas se a gente olhar bem de perto, eles trocam um pouco a textura em cima deles. Então esse aqui que já vem colado no mouse, ele que é o que já vem originalmente no mouse, ele tem uma superfície que parece deslizar um pouquinho menos, enquanto esse daqui que a gente troca parece que desliza um pouquinho mais. E essa aqui que acompanha o mouse, ela é também um pouquinho mais escura. Essa original aqui, ela tem uma cor tipo um cinza, meio grafite assim, e essa daqui já é um preto fosco, tá? Então, falando um pouquinho do cabo dele aqui, a gente encontra um cabo de malha trançado, tá? Com a ponteira dourada, tá? O que é melhor porque nos dá mais resistência contra a oxidação e o melhor tempo de resposta com o mouse, tá? A construção dele, na base aqui em cima, ele é feito todo nessa cor que parece um grafite, tá? Ele não é tipo uma superfície totalmente lisa, eu achei bem interessante. Ela não marca, não derrapa, né? E também não fica tipo aquelas marcas de gordura, né? Aquele negócio que às vezes a gente tá, sei lá, jogando e comendo alguma coisa, enfim. Essa daqui é uma superfície que eu achei bastante interessante, além de bonita, né? Aos botões do mouse, então,
a gente tem 2 botões laterais do lado direito e 2 botões laterais do lado esquerdo. O mouse ele é completamente igual dos 2 lados, tá? Inclusive na pegada e nos botões, então por isso ele é um mouse completamente ambidestro. O scroll dele tem um revestimento que parece um revestimento emborrachado ou siliconado, alguma coisa assim. Ele é um revestimento diferente do restante do mouse, ele não é igual ao restante do mouse aqui em cima, nem dos lados, nem os botões. Ele é tipo um revestimento que é feito só pro scroll. Uma coisa que eu achei que fez um pouquinho de falta é o botãozinho do DPI aqui no meio. Eles poderiam ter incluído esse botão, até porque mesmo o pessoal que é canhoto, ele seria útil, né? Independente se a gente é destro ou canhoto, a gente sempre acaba usando o botãozinho de DPI aqui em cima. Mas o que eles preferiram fazer, e eu não sei por que agora tem fabricantes que estão fazendo isso, eles colocaram um botão de DPI embaixo do mouse. Então a gente encontra o botão de DPI aqui, logo acima do lado superior direito aqui do sensor. Então, cara, eu sinceramente não entendi ainda qual é a jogada de colocar esse botão de DPI embaixo do mouse. Se vocês tiverem alguma ideia do porquê os fabricantes estão fazendo isso, deixa ali embaixo nos comentários que vai ser bastante interessante. Porque, pelo menos pra mim, eu acho que o botão de DPI sempre é mais útil num lugar de fácil acesso. Porque se a gente está jogando um jogo, tipo, que a gente tenha que trocar muito rápido para uma arma de ataque, para um sniper, tipo o próprio Sniper Elite, vamos supor. Tem momentos em que a gente está jogando de metralhadora, de pistola e às vezes a gente tem que simplesmente trocar muito rápido para um rifle, a gente tem que baixar o DPI, a gente tem que baixar a resolução. No caso de mouses onde o botão do DPI fica abaixo, fica difícil o acesso. Então enquanto a gente está jogando aqui, se a gente tiver que trocar o DPI, a gente vai ter que chegar aqui embaixo do mouse e clicar nele. Isso é uma coisa que eu acho que acaba atrapalhando um pouco, eles poderiam ter colocado o botão do DPI aqui no meio. Então galera, agora eu vou ligar o mouse aqui e a gente vai dar uma olhadinha para ver o que o software é capaz de fazer, tá? Se a gente consegue configurar macros, se a gente consegue realmente configurar todas as teclas que estão inclusas nele aqui. Vamos ver se o software presta, se é completinho e tal. Então vamos dar uma olhada mais de perto aí. Então galera, já com o software do mouse aberto aqui, o mouse em mãos, vocês podem ver que a gente tem aqui de começo uma interface que parece um pouquinho complicada de mexer, mas na verdade ela é bem simples, tá? Então aqui na primeira aba a gente tem o controle principal, onde a gente tem a designação de tecla, tá? Então a designação de tecla nada mais é do que a configuração dos nossos cliques. Então a gente tem aqui, inclusive os cliques numerados, tá? A gente tem aqui informando o que é cada um deles e a numeração deles aqui do lado, dizendo o que cada clique vai fazer. E a gente tem uma aqui que está chamando a atenção na cor roxa. Eu vou explicar para vocês que isso aqui se encontra na segunda abinha ali, tá? Então a gente pode configurar, como vocês podem ver, todos esses botões que estão enumerados aqui do lado, né? Inclusive o clique esquerdo. Então ele tem 10 botões programáveis. Isso inclui o rolamento do scroll, né, para cima ou para baixo. A gente também pode alterar o que o scroll vai fazer no rolamento dele. Partindo aqui para a segunda aba, então, é onde a gente tem esse negócio do Tempestade X, Tempestade TX. Sinceramente, eu não sei porque a Cooler Master colocou o nome tão abobado nesse troço, mas tipo, é uma função que ela é bacana, sabe? Então, tipo assim, ó, a gente designa uma tecla do mouse, tá? Inclusive ela vai ficar com essa corzinha roxa meio chamativa aqui. A gente designa uma tecla do mouse, que é a qual a gente vai ficar segurando ela. Então vamos supor assim, para simplificar do jeito mais fácil. Então aqui na tecla 6, que é o botão lateral para cima aqui, se eu ficar segurando ela e apertar, por exemplo, o clique esquerdo, que é o 9 aqui, ele vai alternar meu modo de LED. Então, se eu ficar segurando e apertar o clique esquerdo, o LED do meu mouse começa a trocar. Vocês não conseguem ver agora, mas depois eu vou dar um close e mostrar para vocês mais de perto isso aqui funcionando. Então eu tenho aqui, digamos assim, toda uma segunda função, uma segunda programação para o mouse que vai estar acontecendo enquanto eu estiver pressionando essa tecla aqui, que é a tecla Tempestade TX, né? Então, tipo, eu tenho basicamente um perfil secundário rápido, de uma maneira rápida ali, onde eu posso alterar algumas coisas. Isso inclui gravação de macro e tudo mais. Daí aqui na terceira parte, então, a gente tem a aba de LED, tá? Aqui onde eu posso configurar o LED do mouse, obviamente, né? E aqui então eu tenho 8 opções de iluminação, tá? A primeira delas é estática, né? Obviamente. Então aqui na estática vocês podem ver, ele tem 3 zonas de iluminação, que é no scroll, aqui do lado, né? Do lado dos botões laterais dele, e nessa partezinha de baixo ali, que isso aqui me lembra o Master Mouse Lite S, só que o Master Mouse Lite S ele fica fixo na cor branca. Então nesse aqui a gente pode alterar, vocês podem ver que ele tem a função RGB aqui, né? E logo abaixo do RGB, que é o Red, Green, Blue aqui, a gente tem esse S, que é o S de Speed.
Então aqui é onde a gente configura a velocidade da nossa iluminação. No caso do estático, ele não está ativado porque obviamente o estático não vai ter velocidade de nada, né? Então se a gente já partir aqui para a segunda parte, personalização, é onde a gente pode mexer e personalizar nosso próprio tipo de iluminação, né? Então aqui a gente configura da maneira que a gente quiser e tal, fica um pouquinho chatinho de mexer. Depois a gente tem aqui então o efeito estrela, ele é um pouquinho parecido com o efeito de pulsação, pelo menos no mouse. No teclado o efeito estrela fica mais bacana porque tem várias teclas para ficar iluminando, mas no mouse ele lembra um pouquinho do efeito pulsação, tá? Tipo, a gente escolhe uma cor aqui e ele vai alternando aqui, eu posso colocar estrela ou céu e ele fica tipo alternando como se tivesse estrelas ou céu no mouse. No teclado isso fica mais bacana. Depois eu tenho então o ciclo de cor, que nada mais é do que o ciclo de cor RGB do mouse. Vocês podem ver que eu não posso mexer aqui na questão de configuração de cor, porque ele vai me setar automaticamente as cores RGB sendo alternadas. E aqui ele já me habilita a função S, que é a função Speed. Então eu posso deixar essa função Speed do 1, como vocês podem ver ele está no vermelho, ele vai trocando bem devagar da laranja, ou 5, que daí ele já começa a trocar bem mais rápido. Até inclusive no layout do mouse aqui do lado esquerdo a gente já consegue ver a cor trocando mais rápida. E uma coisa bem interessante que eu só tinha visto até agora nos mouses da Logitech é que nesse caso da Cooler Master aqui ele vai sendo trocado tudo em tempo real. Então tanto os cliques e as configurações das teclas quanto o LED vão tudo sendo trocado em tempo real, a gente não precisa aplicar nem salvar nada. Então depois a gente tem aqui o modo respiração, o modo multicamadas, que é onde a gente vai ativar todos esses tipos de iluminação que estão aqui em um tipo só. Depois eu tenho o tipo de DPI por perfil, né, PPP perfil, que ele me configura, por exemplo, para eu poder identificar em qual DPI o meu mouse está, olhando só pela cor dele. E aí depois eu posso desligar o LED, tá? Ele deixa tudo desativado ou desligado. Depois na quarta aba aqui, então, eu já tenho a aba do sensor, é uma das partes mais importantes. Aqui é onde eu vou ajustar o meu nível de DPI, tá? Então vocês podem ver que eu tenho 4 níveis de DPI programáveis e eu posso ajustar aqui então do DPI 100 até o 12.000. Vale ressaltar uma coisa bem interessante, é que ele não me limita tipo a esses níveis de DPI que estão aqui. Eu posso mexer essa barrinha e eu tenho inúmeras opções aqui de ajuste de DPI. Inclusive ele já me mostra em tempo real aqui qual dos níveis de DPI que está selecionado no meu mouse. Nesse caso é o segundo aqui. Então, por exemplo, se eu pegar e virar o mouse aqui e apertar a tecla DPI dele, vocês podem ver que ele vai trocando no software em tempo real ali. Então tá, aqui então a gente tem, né, o ajuste de DPI. Uma coisa que é bastante interessante e diferenciada nesse mouse, a gente pode fazer o ajuste de DPI pelo eixo X e pelo eixo Y, ou seja, né, o eixo horizontal e o eixo vertical. Se eu quiser, por exemplo, deixar o mouse mais rápido, com tempo de resposta mais rápido para horizontal, mas se quiser deixar ele um pouquinho mais lento para cima e para baixo, eu posso deixar sem problemas. Aqui eu tenho a taxa de resposta dele, tá? Que vai de 125 até 1000, e aí eu tenho 4 opções aqui para personalizar. Geralmente eu prefiro deixar em 1000, né? Um tempo de resposta mais agradável de poder mexer. E aqui eu tenho a sintonia dos ângulos, né? Que é onde eu posso deixar eles em harmonia ou desarmonia, digamos assim. São os ângulos no caso aqui, né? Depois eu tenho as opções aqui de encaixe de ângulo e distância de elevação, que eu posso deixar no low ou high. Na última aba aqui, então, é onde eu tenho a sensibilidade de OS, tá? Isso aqui é basicamente aquele painelzinho que geralmente a gente encontra lá no próprio Windows, né? Onde a gente tem a sensibilidade padrão do mouse aqui, a velocidade do clique duplo, tá? E o tempo de resposta do botão. Logo aqui abaixo de todas essas abas é onde a gente encontra, então, os nossos perfis pré-programáveis, tá? Então a gente pode salvar até 5 perfis, todos eles com configurações completamente distintas, tanto de configuração de tecla quanto iluminação. E, inclusive, a tecla que já vem pré-configurada é a tecla aqui lateral direita inferior. E se eu clico nela, vocês podem ver que os perfis vão sendo trocados em tempo real. No caso, eu estou com o perfil 2 selecionado aqui. Ok, então eu voltei aqui para a tela principal para a gente partir então para a segunda aba aqui em cima, tá? Que é tipo uma segunda aba principal, que é onde a gente tem a configuração de macro, tá? Configuração de macro é uma coisa até simples de fazer, então a gente vai aqui, a gente pode fazer o início da gravação, se a gente gostar a gente salva, se a gente não gostar a gente deleta. Depois a gente simplesmente vai lá, vai salvar, ela vai vir aqui pro lado mostrando todas as ações que essa tecla de macro faz e depois automaticamente eu venho no controle principal e posso usar uma das teclas para ser ativadas com a minha macro. E por último, então, numa das abas principais aqui, eu tenho a biblioteca com os meus perfis. Então aqui é onde eu posso reinicializar, ou seja, né, resetar todos os meus perfis para as configurações de fábrica, ou eu posso importar ou exportar eles. Isso é um pouco interessante porque quando a gente, por exemplo, vai formatar o nosso PC, ou a gente quer levar o mouse para casa de um amigo, alguma coisa, às vezes a gente até mesmo não confia na memória que vem embutida no mouse, né? Apesar de que serve para isso,
mas tem gente que não gosta. Então a gente pode simplesmente pegar, salvar todos os nossos perfis aqui e exportar para um pendrive ou alguma coisa assim. Depois a gente só chega ele, pluga em outro PC ou no nosso próprio PC formatado já com o software aqui e importa ele todo para o software que o mouse vai automaticamente se configurar em todos os nossos perfis que a gente tinha deixado pré-configurados. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Então é isso, galera, como vocês puderam ver, ele é um mouse bastante completo, ele oferece vários recursos, né? Tanto em questão de iluminação, quanto em questão de configuração de tecla. Ele é um mouse bastante completo, tá? Uma das coisas que eu achei que é um ponto não tão bom nele é a questão do botão de DPI dele se localizar aqui embaixo. Eu ainda não entendi realmente para que serve esse botão aqui embaixo. Eu acredito que teria ficado melhor se eles tivessem colocado o botãozinho aqui embaixo do scroll, né? Fica com fácil acesso, mas em compensação eles nos deram essa tal de função tempestade. Então, um dos pontos que eu faria, por exemplo, para compensar o fato do botão do DPI estar embaixo, eu deixaria uma dessas teclas configuradas com aquela opção de tempestade e colocaria no restante das teclas as funções de DPI e iluminação. Então, vamos supor assim, se eu quiser trocar o DPI no meio de um jogo, eu posso ativar, por exemplo, a função tempestade nesse botãozinho aqui, que é onde ele já está, e colocar o ciclo de DPI no botão principal. Então, a partir do momento que eu ficar segurando esse botão e ficar pressionando aqui esse botão principal, eu vou estar trocando o meu DPI. Acredito que isso seja uma solução pelo caso do botão de DPI se localizar aqui embaixo. No mais, ele é um mouse super completo de tudo, ele é um mouse muito bonito, com uma pegada bem bacana. Não vamos esquecer do fato de que ele é ambidestro, né? E ele é realmente ambidestro tanto na questão de pegada quanto na questão de configuração, porque a gente encontra os botões laterais dos dois lados dele. A gente também tem as opções de troca da parte de cima e da parte dos grips. Então ele realmente é um mouse para um público um pouco mais exigente, que está procurando aí no mercado algo fora do padrão para poder configurar e personalizar no próprio estilo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se ainda restou alguma dúvida, podem deixar aí embaixo nos comentários que eu vou responder o quanto antes. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal e deixem um like aí embaixo. Valeu e até a próxima!